Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova regras rígidas para segurança em barragens. Estudantes de Juiz de Fora vão participar de competição mundial de startup. Está sendo uma experiência muito boa, muito legal, muito gratificante para a gente construir um país melhor aí para frente, a partir da educação. No esporte, o futuro do Tupi segue incerto na escolha do novo diretor do clube. E as dicas da agenda cultural para o feriadão do Carnaval. Boa noite. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebe Juan Guaidó em meio a divergências sobre o papel do Brasil na crise da Venezuela. Guaidó é reconhecido por mais de 50 países como presidente interino da Venezuela. Ele chegou em Brasília na última quinta-feira em uma aeronave das Forças Aéreas da Colômbia. Apesar do apoio do governo brasileiro, o líder da oposição venezuelana não foi recebido com honras do Estado. No Brasil, está previsto um encontro oficial com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e uma visita de cortesia ao presidente Bolsonaro. Guaidó quer agradecer o esforço que o Brasil tem feito para tentar retirar Nicolás Maduro do poder. Ele deve retornar para a Venezuela na sexta-feira e corre o risco de ser preso. A comissão criada na Câmara dos Deputados para discutir a situação de Brumadinho voltou a se reunir essa semana. Os deputados debateram a necessidade de mudanças na atual legislação ambiental. Após os encontros, um novo marco legal será definido. E, ao que tudo indica, ele será mais exigente com as mineradoras. A audiência pública na Comissão Externa de Brumadinho, que ouviu nesta quarta-feira técnicos em licenciamento e segurança ambiental, foi marcada pela divergência entre deputados sobre a necessidade de endurecer a lei que trata da segurança de barragens. O pedido que eu faço é que nós simplesmente não nos deixemos levar pela comoção da tragédia desse rompimento da barragem, para que a gente crie uma legislação que seja inviável. Como se legislação resolvesse alguma coisa no Brasil. A gente tem mais de 5 mil leis no país. Se lei resolvesse, a gente seria o país mais seguro do mundo, mas infelizmente a mera criação de uma legislação não é suficiente, então acredito que nós precisamos de serenidade nesse processo de revisão de legislação. Vários integrantes da comissão externa rebateram o deputado, incluindo o relator. A gente não pode permitir no comprometimento de médio e longo prazo no inúmero número de famílias que ficam abandonadas depois de 2, 3 anos de rompimento de barragem como essa. Nós não vamos impedir que outra barragem possa vir a se romper, mas a gente tem que na legislação aprimorar para que a gente minimize as condições disso acontecer e mais, que indenize e que possa garantir a sobrevida socioeconômica dos municípios atingidos, afetados e impactados pelos rompimentos dessas barragens. O especialista em engenharia de Minas disse que entre as mudanças na lei é preciso haver maior integração entre os órgãos de licenciamento ambiental. Existe uma diferenciação na forma como a legislação é aplicada, em que a fiscalização da segurança de barragens é de determinado órgão governamental e o componente ambiental, o risco ambiental, é de outro órgão ambiental. Então, concretamente, a Agência Nacional de Mineração e os órgãos ambientais, na escala federal ou na escala dos estados. Então, há uma análise diferenciada do mesmo projeto, do mesmo empreendimento, que vai causar os mesmos impactos e riscos e vai afetar as mesmas pessoas. O presidente da comissão disse que depois das audiências, o colegiado vai consolidar os projetos já existentes e as novas sugestões para definir um novo marco legal para a segurança de barragens de rejeitos de mineração. Iremos fazer uma síntese, porque já tem mais de 100 projetos propostos aqui na Câmara dos Deputados, em 7 a 8 eixos, onde a gente contemple todas as partes, desde o planejamento de uma barragem até a sua desativação, que chama de descomissionamento, para a gente nunca mais ter esse risco. Então, a avaliação de técnicos do Brasil e de outros países ela é fundamental. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens. O objetivo é prevenir tragédias como a de Brumadinho e a de Mariana. A proposta reforça a Política Nacional de Segurança de Barragens em vigor desde 2010
e resgata o trabalho da comissão temporária que foi criada pelo Senado logo após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015. Entre outras medidas, o texto proíbe a construção de barragens pelo método de alteamento a montante, caso das barragens de Brumadinho e de Mariana. É verdade que já houve uma ação governamental, mas aqui nós precisamos transformar em lei para que tenha, então, vigência. Estabelece que a fiscalização deverá ser feita pela agência reguladora da atividade e a responsabilidade do empreendedor em caso de falha da barragem. Também obriga a empresa a instalar instrumentos de monitoramento remoto em tempo real da barragem, contratar seguro ou apresentar garantias financeiras para cobrir danos a terceiros ou ao meio ambiente e instalar infraestrutura necessária para alertar e evacuar a população em casos de emergência. Nós temos alguns pontos que merecem o destaque, que é exatamente a questão do treinamento de pessoal, o envolvimento da população a partir das audiências públicas, com esse envolvimento dessas populações, para que não apenas recebam o plano, mas que também participem da construção e da elaboração deste plano. Estabelece multas pesadas. 50 milhões para uma Vale não é nada. 50 milhões para uma empresa que tem uma mineração como essa. Então, o ideal, minha proposição aqui, com muita humildade, é de que nós não tenhamos um valor definido para as multas. Nós colocamos o valor das multas agora de 10 mil a 10 bilhões de reais, sem prejuízo de indenizações cíveis, que aí, é claro, caberá ao Poder Judiciário definir os valores, que não terão limite em razão de cada prejuízo realizado. Além de multa, o texto prevê também que quando desastres ambientais resultarem em morte, como é o caso de Brumadinho ou Mariana, o crime será considerado hediondo e a pena prevista para os responsáveis pode chegar a 20 anos de prisão. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida na Comissão de Meio Ambiente. A proposta poderá ir direto para a Câmara se não houver recurso para ser analisada em plenário. Nós não vamos conseguir amenizar a dor dessas pessoas que passaram pela tragédia de Mariana 3 anos atrás e agora de Brumadinho há 34 dias. Mas nós estamos dando uma resposta à sociedade brasileira que nós vamos cumprir com o nosso compromisso a partir do momento que nós fomos eleitos. Em Juiz de Fora, o mesmo tipo de debate também ganhou espaço essa semana. Uma audiência pública sobre a situação das barragens na cidade aconteceu na Câmara Municipal. Durante o encontro, alguns vereadores defenderam a criação de um órgão municipal para fiscalizar os locais, já que atualmente órgãos regulatórios são estaduais. A audiência pública para discutir a situação das barragens de Juiz de Fora foi convocada pelos vereadores Marlon Siqueira, do MDB, e Cido Reis, do PSB. A reunião contou com a presença da Cesama, responsável pelo gerenciamento das barragens de água, as represas de São Pedro, João Penido e Chapéu d'Uvas, e representantes da Nexar Votorantim, responsável pelas 2 barragens de rejeitos da cidade, a barragem dos Peixes e a da Pedra, ambas localizadas no bairro de Igrejinha. O que nos preocupa sobremaneira é a não instalação das sirenes e nem tampouco a simulação feita junto à comunidade em caso de rompimento. Como vai ser essa rota de fuga? Como eles devem se proceder? Então foi informado que vai aumentar a capacidade em dobro. A nossa visita lá em loco nos foi informado de que iria dobrar a capacidade da represa. Dobrando a capacidade da represa, dobra a nossa preocupação, mas mesmo assim não foi feita essa simulação, nem tampouco a instalação das sirenes, estão sendo importadas, não há previsão nesse sentido. Então a gente vai aqui fazer uma representação junto a órgãos do Estado para que ele possa, de uma maneira veemente, fazer essa cobrança para que dê ali toda a atenção necessária para essa comunidade que está aflita. Os moradores das comunidades localizadas próximas das barragens também participaram da audiência. Eles estão preocupados com a segurança e cobram respostas do poder público, dos órgãos fiscalizadores e das empresas responsáveis. A comunidade tem um certo anseio, principalmente depois que aconteceu o acidente em Brumadinho. Nós até agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje na audiência pública para cobrar mesmo das autoridades, fiscalização mesmo, porque para a gente uma barragem é como um paciente no UTI, precisa de cuidado 24 horas. O vereador
vereador Cido Reis disse que os parlamentares continuarão atuantes no assunto e cobrando ações para a segurança da população e do meio ambiente. A audiência pública hoje foi o início, né? A gente trazer à tona as condições das barragens de Juiz de Fora e iniciar a discussão, né? E agora o próximo passo é a gente cobrar do poder público municipal, dos órgãos fiscalizadores, como a FEAM. Infelizmente, a FEAM não compareceu hoje aqui nessa audiência, mas nós podemos cobrar através de representação, a gente subir aqui na própria tribuna da casa e fazer essas cobranças. E a comissão nossa também da Câmara, a Comissão de Urbanismo, agora começar as cobranças e a fiscalização das situações das barragens em Juiz de Fora. Uma audiência pública proposta por 12 vereadores discutiu a situação dos serviços de táxi em Juiz de Fora. Um dos assuntos mais debatidos é a atualização da legislação municipal. A repórter Sulamita França acompanhou a audiência que movimentou o plenário. A revisão na atual legislação foi o tema em debate. Tem pontos na regulamentação que a gente tem que considerar que hoje o permissionário de táxi, se ele ficar inválido através de uma doença qualquer ou vier a falecer, a permissão volta para o município. E é muito importante que nessa regulamentação, no caso de um falecimento ou de invalidez do permissionário, essa permissão possa ser transferida para alguém da família dentro do prazo da outorga, para que a família não perca aquela fonte de sustento que é o táxi. A principal queixa dos taxistas é em relação aos motoristas de aplicativos. Nós estamos com um problema seríssimo de receita, né? Enquanto que as nossas despesas continuam as mesmas, sempre aumentando. Mas a nossa receita caiu 70%. Você não tem como concorrer com a quantidade, com relação a preço. E outra coisa, essa limitação que precisa se ter é inclusive para própria segurança da população, porque a prefeitura ela tem que saber quantos carros está trabalhando, qual os carros está trabalhando, o cadastro de motorista do aplicativo. Eu nunca vi entrar um time em campo 11 contra 22, é 11 contra 11. Então, quer dizer, nós somos 650 táxis hoje novos, trabalhamos uniformizados, temos de fazer curso da Senat, temos de tirar atestado de bom antecedente, a 5 vara criminal, temos de a certidão ampla, que não devemos os impostos. O secretário de Transporte garantiu que a Prefeitura está buscando uma solução rápida. A gente está trabalhando, né, ao longo desse tempo todo, junto com os taxistas, para encaminhar a regulamentação que já se encontra aprovada pela PGM e a autorização do prefeito, para que ela seja encaminhada a essa casa e aí sim terminar o debate, caso os vereadores entendam necessário com a categoria, e entrar em votação, que é o que os taxistas querem. Além disso, também fazer o encaminhamento da regulamentação dos aplicativos, que foi um pedido aqui, e da audiência pública passada. Nós tivemos um debate, uma audiência pública na semana passada sobre a questão de regulamentação de aplicativos. Hoje o debate foi sobre regulamentação de taxista e, é claro, veio também um assunto em pauta da regulamentação de aplicativos. Ao final da reunião, ficou claro que o que temos que olhar é o interesse dos motoristas de aplicativos, o interesse dos taxistas, mas fundamentalmente, e mais do que isso, o interesse público, o interesse do usuário, do cidadão, da sociedade. Mas os debates envolvendo a revisão da legislação dos taxistas e a regulamentação dos motoristas de aplicativos em Juiz de Fora devem continuar. Dia 18 de março, um novo encontro na Câmara Municipal irá propor soluções. Vamos fazer uma reunião aqui com representantes das categorias, técnicos da Prefeitura e os vereadores, uma reunião fechada para que a gente discuta item por item dessa regulamentação. E vamos fazer o mesmo com a regulamentação de taxistas. A possibilidade de grandes empresas encerrarem suas atividades em Juiz de Fora motivou um encontro essa semana na Câmara Municipal. A iniciativa foi da Comissão de Indústria. Acompanhe na reportagem da Lívia Garcia. A Mercedes-Benz não tem planos de deixar Juiz de Fora nos próximos meses. A informação foi dada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade durante encontro com vereadores na Câmara Municipal. Já vem conversas com a Mercedes-Benz, então a gente pôde, nessa reunião, esclarecer muitas dúvidas que
foram especuladas nas últimas semanas. É importante também tranquilizar as pessoas, a Mercedes tem interesse e manterá as atividades em Juiz de Fora. Aí tem questões pontuais que estão sendo discutidas, algumas questões pontuais passam inclusive com articulação com o governo do Estado, como uma melhoria de eficiência nos processos tributários, junto à Receita do Estado, junto às operações logísticas quando tem importação. Então, alinhando a força do Legislativo com o Executivo e articulando com o poder governamental de Minas, recém-impossado, a gente tem certeza que a gente pode melhorar ainda mais a relação que a gente já tem com a Mercedes, e quem ganha com isso é o povo de Juiz de Fora. A reunião foi uma iniciativa da Comissão de Indústria da Câmara. A situação de grandes empresas instaladas na cidade foi o que motivou. Estávamos sendo cobrados, pelos colegas, pela população, sobre a permanência do centro de distribuição dos importados da Mercedes em Juiz de Fora. E também aproveitamos a oportunidade para tratar de outros assuntos, como a vinda da M. Dias Branco, a CBU também, e como a saída do macro de Juiz de Fora, entre outras aí. Então, assim, para nós foi importante a presença do secretário, para ele estar esclarecendo o que está dificultando, por que o Estado do Espírito Santo está tendo vantagem. Nós chegamos à conclusão que é na emissão dos documentos que isso depende do Estado. Então, nós vamos estar cobrando uma reunião com o Executivo, com o prefeito, para que nós possamos estar indo ao governo do Estado e cobrar do governo do Estado que dê o mesmo tratamento que o Estado do Espírito Santo está na emissão desse documento, para que a gente não possa estar perdendo esse centro de distribuição dos importados, aí no caso das Sprint, da Mercedes, no nosso município. Após as discussões, o secretário de Desenvolvimento Econômico também afirmou que já recebeu as demandas dos diretores da Mercedes-Benz, que elas não passam por questões de guerra fiscal, mas que há uma grande necessidade de ganhos de eficiência desde a importação até a execução final de vendas. O próximo passo, segundo Rômulo Veiga, é a criação de um plano de trabalho junto aos vereadores e o governo do Estado para melhorar as atividades industriais de Juiz de Fora. A gente entende que a Mercedes, hora nenhuma, quer sair daqui e a gente vai estar empenhado para poder manter esse centro de distribuição aqui e procurar forma de vir mais investimento para Juiz de Fora, inclusive até mesmo da Mercedes. Agora o assunto é saúde. Juiz de Fora já registrou mais de 300 notificações de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti só este ano. O levantamento da Prefeitura aponta que o número de registros nas primeiras 8 semanas de 2019 é o maior em 9 anos, ficando atrás apenas de 2016, ano mais crítico da dengue. 325 notificações de casos envolvendo o mosquito Aedes aegypti em Juiz de Fora chegaram à Prefeitura. 88 bairros foram afetados. Os dados foram divulgados em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. Esses números já nos dão sinais de alerta em comparação com números de 2010, 2013 e 2016. Então nós precisamos aqui chamar muita atenção da população, que para que a gente não tenha uma epidemia tão grave como nós já tivemos em anos anteriores, depende do trabalho de cada um. Além daqueles 10 minutinhos que é para olhar dentro de casa, mas olhe também no seu entorno. O bairro Granjas Betânia registrou o maior número de notificações. 123 no total. A gente vem trabalhando em Granjas Betânia já há mais de um mês. Hoje, se não tivesse sido feito esse trabalho de conter o mosquito e os casos, ali a gente com certeza estaria espalhado pela cidade toda, porque a arbovirose é uma doença que você não precisa do contato da pessoa, transmitida por um mosquito que voa, tá? Mas a gente está vendo o quê? Borboleta é um bairro diferente de Granjas Betânia. Granjas Betânia é mais isolado, é mais fácil você fazer essa contenção. O Borboleta é um bairro de passagem, um bairro também bastante grande, e onde nossos agentes nos relataram o quê? Uma quantidade de lixo muito grande mesmo, assim, dentro e fora das residências. Então a sala de operações se reuniu e decidiu fazer uma força-tarefa, com vários atores, várias secretarias, que ela se iniciou, na verdade, semana passada, com mapeamento, os nossos agentes de combate à endemia mapeando quais eram os locais que precisariam de uma intervenção, e hoje de manhã já começou essa intervenção
com as equipes, tanto do DENLURB, da SAL, aqui da Secretaria de Saúde, Defesa Civil. Até o momento, 56 casos de dengue e 82 casos de chikungunya já foram confirmados na cidade. O papel da população é fundamental no combate ao Aedes aegypti. A gente tem feito um trabalho de monitoramento constante, tanto a nível hospitalar, com as internações, para poder chegar nas notificações, quanto esse trabalho de campo que está sendo realizado de forma intensa pela sala de operações. O prefeito pediu essa convocação da coletiva, muito oportunamente, antes do carnaval, porque todos nós sabemos que muitas pessoas viajam e nós temos que nos preparar para estar recebendo essas pessoas aqui depois do carnaval. Então a prefeitura ela está com um trabalho muito robusto com relação a essa vigilância em saúde. Nós estamos trabalhando de forma intensa para poder manter esses números baixos. É fundamental que a população colabore com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do seu controle. Haja vista a própria intervenção do prefeito, não é só 10 minutos por semana. De repente, nós precisamos de 10 minutos todos os dias. Haja visto o período chuvoso, né? Mesmo com a sala de situação de controle das arboviroses já estarem acontecendo ao longo de todo o ano de 2018, intensificada a partir de outubro, que foi o período chuvoso que começou na cidade, é importante que a população colabore, né? Fevereiro é dedicado à conscientização sobre doenças raras. Em Juiz de Fora, a lei é do vereador e médico neurologista Adriano Miranda, do PHS. Com o desenvolvimento da tecnologia, nos últimos anos é cada vez mais comum conhecermos histórias de pacientes que lidam com sintomas até então desconhecidos. A repórter Letícia Duarte visitou duas mulheres que enfrentaram desafios no diagnóstico, mas escolheram buscar ajuda e prevenir para as futuras gerações. O cansaço extremo foi o sinal para Ana Amélia de que algo com a saúde dela não ia bem. Eu fui fazer uma eletroneuromiografia, aí deu que eu já estava com perda muscular em vários locais do membro superior e membro inferior. Aí ele já deu o diagnóstico de provável patologia do neurônio. A doença é conhecida como ELA, esclerose lateral amiotrófica, que acomete o sistema nervoso e causa fraqueza muscular progressiva. Primeiro eu usei muleta, depois eu usei o andador, depois passei para a cadeira. Aí já estava ficando muito desgastante e a necessidade do tratamento. Aí com isso eu precisei me aposentar. A ELA é doença rara e não tem cura. O tratamento tem o objetivo de retardar a evolução dos sintomas no paciente. A Ana Amélia é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta motor e respiratório, psicólogo, um médico também para acompanhar e fazer os exames periodicamente para fazer um acompanhamento. O mês de fevereiro é dedicado à conscientização sobre doenças raras. A campanha acontece no mundo inteiro para sensibilizar a população e os órgãos de saúde pública sobre essas patologias, a importância do diagnóstico precoce e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. Em Juiz de Fora, o dia 28 de fevereiro, foi instituído no calendário oficial do município como Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras. Doença rara é toda doença que acomete até 63 pessoas por 100 mil habitantes. Então são doenças cuja prevalência é muito baixa. A gente tem mais de 6 mil doenças raras no mundo. Se você começa a somá-las, você começa a ver que não são tão poucas doenças, não são tão raras, apesar do número reduzido de pessoas. A conscientização facilita o diagnóstico, permite o tratamento daquelas cujo tratamento já foi estabelecido e também permite que os tratamentos que estão por vir sejam experimentados e efetivamente colocados para uso e benefício do paciente com doença rara. O neurologista explicou o que é a esclerose lateral amiotrófica. Uma doença, até então, tida como afetando o que a gente chama de motoneurônio ou neurônio motor. E em função disso a pessoa ela perde a capacidade de movimentação progressivamente com a atrofia dos membros, a atrofia muscular, perda da capacidade de deambular e na maioria dos casos com preservação da capacidade de raciocínio, de compreensão, mas
tornando a pessoa limitada e dependente dos cuidados de terceiros. A Marília teve a sorte de conseguir o diagnóstico precoce e por isso começou o tratamento bem cedo. Apesar de não usar muletas nem cadeira de rodas, também sofre com a ELA. A Marília faz parte de um grupo raro dentro dos pacientes acometidos pela doença. Só 5% deles têm a evolução bem lenta do quadro. Eu não sou a cara comum da ELA, eu sou a cara incomum da ELA, né? Aquela que quase ninguém vê, porque as histórias são tão dolorosas, são tantas imagens de limitações, de respiradores e tantas outras coisas mais, os paradigmas que nós temos de comparação, o Stephen Hawking, que deixa um legado para a gente inquestionável com relação ao entendimento que vem ser a ela, né? Filmes como Teoria de Tudo e outros filmes. 2 anos e meio depois do diagnóstico, a Marília decidiu pela maternidade. Só que essa decisão acarretava no risco de ter um filho que também desenvolvesse a doença. Ao lado da família, do médico e do terapeuta, ela optou por adotar um embrião. A chance da gravidez dar certo era de 20%, mas tudo saiu conforme o planejado. E hoje está aí o Fernando, com 4 aninhos e cheio de saúde. Foi um abraço coletivo e uma decisão coletiva que deu certo, né? Mas é raro você ver essa história. A maioria dos pacientes que tenham ela, seja diagnosticada, que acontece uma gestação, provavelmente o desfecho não venha a ser este. Hoje a Marília integra o Movela, o movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela. O movimento defende o diagnóstico genético pré-gestacional pelo SUS. Pelos meios particulares, fica em R$40 mil. E esse diagnóstico é o que mostra aquela propensão genética da criança nascer ou não com a doença? Isso, nos casos principalmente da ELA familiar, por isso essa bandeira. E lembrar que Juiz de Fora é uma região da Zona da Mata em que a ELA familiar, as incidências são muito maiores, é um caso único e as incidências são muito maiores. Fazer esse diagnóstico pré-gestacional não só é importante, como necessário, porque imaginarmos que poderíamos dar fim a uma doença. Pelo menos uma forma de apresentação dela poderia falar assim, ponto final, porque não vai ter mais descendentes carregando esse fator genético. Então esse ponto final tem que ser ouvido, tem que ser visto e entendido. Você já ouviu falar em startup? Pois é, muito conhecido hoje em dia, o termo é usado para definir uma empresa, geralmente de tecnologia, que nasce com a proposta de vender um produto ou serviço em escala. E alguns universitários da UFJF desenvolveram propostas nesse sentido para participação em uma competição mundial de empreendedorismo. As 4 equipes foram selecionadas entre mais de 200 mil inscritos. Dedicação, persistência e esperança. Palavras que unem esses estudantes. São 16 alunos da UFJF divididos em 4 equipes, selecionadas para participar do programa Root Prize, o maior evento de empreendedorismo social de startups. A ideia do projeto é incentivar os jovens a pensarem nas soluções de problemas globais. O Root Prize é uma iniciativa da Root Foundation em parceria com a ONU que visa a resolver problemas sociais, utilizando da força jovem e desse poder do empreendedorismo para as pessoas causarem impacto positivo no mundo. E nesse sentido foi um estímulo muito bom, em específico para a UFJF, que mostrou o que os nossos alunos têm de melhor e a qualidade que nós podemos estar trazendo para o mundo lá fora. O tema desse ano é como estimular todo o potencial dos jovens para que eles se desenvolvam de maneira econômica, social e em comunidade. A meta é que eles criem uma startup com potencial de geração de 10 mil empregos na próxima década. A Stonteco é uma plataforma online que dissemina o conhecimento sobre inovações. A nossa proposta com a Stonteco é preparar os jovens, é deixá-los capacitados, conectando as pessoas que já estão no mercado empregando no futuro, que já têm essas habilidades, com aquelas que querem desenvolver, com aqueles que já estão no pique para atuar cada vez mais forte no mercado de trabalho. A Mindy School apresenta uma proposta direto nas escolas. Programas de liderança para carreiras do futuro a gente pode trabalhar muito, programas de empreendedorismo e projetos sobre atualidades, por exemplo, meio ambiente, saúde, educação, a gente pode trabalhar com isso também e sempre prezando por uma boa experiência do aluno, né? Então, assim, ele criando um bom projeto, ele pode ter novas experiências
que pode gerar muito conhecimento para ele. Os 4 projetos criados pelos estudantes aqui da UFJF foram selecionados entre mais de 200 mil inscritos no mundo. A expectativa de seguir na competição motivou os grupos a buscarem ajuda financeira na internet. É um valor muito alto e por mais que a gente peça aos nossos amigos, familiares, o pessoal às vezes fala que vai ajudar, mas deixa para a última hora. Resolvemos unir o útil ao agradável e vamos fazer um evento no dia 9 de março sobre profissionais do futuro, sobre como o futuro vai impactar nas profissões. E isso vai fazer com que a gente possa arrecadar um pouco de dinheiro e também já comece a validar nossa ideia, que é mostrar ao mundo a importância de se preparar para o futuro. A gente tem, a princípio, arrecadado esse dinheiro por uma vaquinha online, né, que a gente fez num link de um site que chama Vaquinha mesmo. A gente começou postando algumas coisas, a gente ainda está num processo assim, mais lento para arrecadar, porque a gente ainda tem 2 meses, né, um pouco mais de prazo que as outras equipes, para poder arrecadar isso. Além de terem o projeto reconhecido internacionalmente, os acadêmicos acreditam que a experiência adquirida será fundamental para aprimorar o projeto. Eu sempre sonhei em ser empreendedora, desde pequena eu sonhava em trabalhar em escritório e tal. Comecei esse sonho com outro empreendimento no ano passado, acabei não indo para frente e busquei realmente um propósito para mim. Encontrei no Root Prize algo que me fazia feliz todos os dias, assim, acordar e vir trabalhar, aprender com as meninas. O Root Prize abriu a porta para a gente também, para que a gente possa mostrar nosso projeto para outras pessoas. E está sendo uma experiência muito boa, muito legal, muito gratificante para a gente construir um país melhor aí para frente a partir da educação. Outras 2 startups também vão participar da competição. É a Joombi e a Okai. Agora os grupos devem se apresentar no México, Equador, Malásia e na Austrália para disputarem a próxima etapa. Hora de saber como vai ficar o tempo em Juiz de Fora nesse fim de semana. Depois de dias chuvosos, será que o sol vai aparecer por aqui? A Lívia Garcia tem uns detalhes no mapa. Confira. Em Juiz de Fora, o céu fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira. Máxima de 27 e mínima de 20. No sábado, o céu também fica encoberto. Temperaturas entre 20 e 25 graus. Já no domingo, máxima de 26 e mínima de 21. O céu continua encoberto. Em Lima Duarte, o céu fica encoberto com chuviscos na sexta. Máxima de 25 e mínima de 21 graus. No sábado, temperaturas entre 20 e 24. O céu continua encoberto. No domingo, máxima de 25 e mínima de 21. Em Belmiro Braga, o céu fica encoberto com chuva na sexta, temperaturas entre 21 e 27 graus. No sábado, máxima de 26 e mínima de 21, com o céu encoberto. No domingo, máxima de 27 e mínima de 22 graus, com o céu encoberto. Agora o esporte, o Otacílio Neto chega com os destaques de Juiz de Fora e região. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Aline. O JF Vôlei venceu fora de casa. Por 3-0, o time juiz-forano ganhou de Canoas, em um jogo muito apertado. A equipe sofreu com a falta do oposto Keber, que teve uma lesão no abdômen, mas foi substituído por William, que jogou de forma improvisada na posição e deu conta do recado. O destaque da equipe foi o levantador Tarek, que distribuiu o jogo muito bem e fez jogadas inusitadas, até com o pé. Com esse resultado, o JF Vôlei se mantém na 5ª posição na tabela e tem seu último confronto em casa na próxima semana, contra a UPS de Brasília. Agora vamos falar de futebol. O Tupi treina sob olhares do auxiliar técnico Tarso Guarino, após a demissão do diretor Nicanor Pires e da comissão técnica. Com isso, as indefinições quanto ao futuro do futebol profissional do Alvinegro prosseguem. O Clube Carijó está se preparando para as últimas 3 rodadas do Campeonato Mineiro, em que é o lanterna com 4 pontos. O Galo segue com as negociações para a sucessão da direção e comissão técnica. O mais cotado para assumir o futebol do clube é o empresário André Luiz, ex-zagueiro que defendeu Tupi, Atlético Mineiro e Nancy da França. De acordo com o médico Leonardo Feguglia, que é filho de Miriam Fortuna e tem participado de forma ativa do processo de transição, o clube está trabalhando que as definições sejam rápidas. A repórter Letícia Duarte foi conhecer a história de 2 atletas de Juiz de Fora que colecionam medalhas no jiu-jitsu. Uma ótima inspiração para quem curte o esporte. Foram 3 ouros num só fim de semana. O Ederson voltou de Curitiba com 100% de aproveitamento no campeonato de jiu-jitsu. Lutei a categoria com kimono, graças a Deus deu tudo certo, consegui ser campeão.
E no domingo eu lutei a categoria sem kimono, consegui sair ser campeão também. Fui para o absoluto e também consegui ser campeão. Você estava esperando esse resultado, 100% de aproveitamento? A gente sempre espera, né, pelo trabalho que a gente consegue fazer na academia, dedicação, treino forte, treino duro, trabalho bem feito. E a gente sempre espera sair com o melhor resultado possível. 2019 está sendo um ano especial para o lutador. Em menos de 2 meses, ele já contabiliza 5 ouros. Na verdade, foram 3 campeonatos. Foi o Nacional Pro em Guarapari. Graças a Deus também consegui ser campeão. O Aberto de Verão no Rio de Janeiro, também foi campeão. E o Curitiba Summer, que foi esse final de semana que eu consegui lutar 2 categorias com e sem kimono, que eu consegui trazer 3 medalhas para casa. Quem também acumula medalhas é o parceiro de tatame, o Renan. E olha que ele está no esporte há 4 anos. Caiu no jiu-jitsu de paraquedas. Foi uma coisa assim que é graça de Deus mesmo. Eu estava jogando o Campeonato Mineiro Sub-20 e tinha estourado a idade. E o time não foi bem, era um time de bica chamado Leopoldina Atlético Clube. Então, depois desse campeonato, um amigo meu, Ricardo Soranço, me convidou para treinar o jiu-jitsu. E logo 3 meses depois que eu comecei a treinar, eu consegui me sagrar campeão no Campeonato Estadual do Rio, que é um campeonato considerado difícil e de renome. Hoje está cheio de títulos importantes. Vamos falar dos mais recentes, que é do ano passado para cá. Eu tem essas 4 medalhas aqui, que são o Campeonato Brasileiro sem kimono, que é o Nogi, o Sul-Americano Peso Absoluto e o Mundial da CBJJP. Todas ouro. Todos ouro, graças a Deus. E teve vários que eu bati na trave também, como prata, mas sempre disputando entre os melhores. Eu acho que isso que é o mais importante. Às vezes nem sempre o resultado que os outros veem é o que realmente satisfaz a gente, sabe? E o que diferencia esses lutadores de outros atletas? Bom, na opinião do treinador, é o empenho e a dedicação. Eles treinam jiu-jitsu de 2 a 3 vezes por dia, isso sem falar na parte física. E ainda recebem acompanhamento de outros profissionais, como nutricionistas e fisioterapeutas. É o que eu falo para os alunos, quanto mais se dedicar, mais fácil vai ficar, né? E a tendência é que a pessoa que comece nesse mundo da luta, de ser um competidor, veja isso na prática, que todos os atletas que eu tive até hoje, que a nossa equipe foi formando e que se tornaram ótimos campeões, foram os que mais se dedicaram, os que mais treinaram todos os dias, 2 a 3 vezes por dia. E como o ano já começou cheio de conquistas, as expectativas para 2019 são as melhores possíveis. A intenção é muito boa, continuar nesse mesmo ritmo. Tem o Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro, mais alguns campeonatos da Federação Árabe, outros também da Federação Carioca. E a intenção é essa, estar sempre brigando para estar no topo e correndo atrás. E cada vez mais consciente do que é ser atleta, porque o jiu-jitsu hoje acabou sendo pichado por os últimos eventos, mas o atleta não é isso. O atleta é aquele que vence a si mesmo. Ele não é competir com o outro, é ser melhor a cada dia e fazer o outro ser melhor com a evolução na sua vida. Eu acho que isso que é ser atleta. Por hoje é só, Aline. Boa noite e tchau, tchau. Obrigado, Otacílio. A agenda cultural do fim de semana está repleta de atrações. Embora muitos blocos carnavalescos já tenham desfilado, esse é o fim de semana oficial da festa. E opções não faltam. Preparem as fantasias. Abrindo a agenda desta semana, tem um carnaval do Rocket Pub. O agito fica por conta do bloco do Fiquei, além de muito pop e funk com os DJs Lucas Sidraque e Mari. A festa acontece na sexta-feira e no sábado a partir das 11 da noite. O ingresso custa R$10. Comemorando 46 anos neste sábado, o Bloco do Beco promete trazer muita alegria aos foliões. A concentração começa às 6h30 da tarde no Parque Alfield. Se você quer curtir o carnaval em outra cidade da região, uma dica bem legal é a Folia em Maripá de Minas. O local, que fica a 50 quilômetros de Juiz de Fora, oferece durante o carnaval muitas atrações: axé, bloco do boi, carna forró, além do desfile das escolas de samba. Vale a pena conferir. No domingo de carnaval, o Clube Cascatinha abre o Salão de Cristal para uma festa à fantasia. Animando a noite tem banda daqui, comandada pelo diretor musical Zé Abelha, e a participação especial da bateria Swing Samba Show do Mestre Jansen. A folia é para toda a família. Os ingressos estão a R$60 para sócios e R$120 para não sócios. A festa começa às 10 da noite. O JF TV Notícias fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e um bom carnaval.